Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. E do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico, sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale, Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, as palavras que definem o episódio de hoje são liderança, segurança e estratégia. Estamos recebendo com muita alegria o Coronel Saulo de Tarso Sanzão Silva, secretário de Segurança Pública do Paraná, oficial da Polícia Militar do Paraná com mais de 3 décadas de experiência na área de segurança pública e gestão estratégica. Ao longo da sua trajetória, ocupou cargos de destaque na Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública do Paraná e no Ministério da Justiça, atuando em áreas como inteligência, formação de oficiais e combate ao crime nas fronteiras. Sua carreira é marcada pelo compromisso com a segurança pública, a gestão de equipes e o desenvolvimento de políticas estratégicas para a proteção da sociedade. Seja muito bem-vindo, Coronel Saulo de Tarso Sanzão Silva, Coronel Sanzon, no programa Quebrando a Lâmpada. Você que tem uma jornada inspiradora, vitoriosa, empreendedora na área de segurança pública, que é o tema que todo paranaense, todo brasileiro mais quer nesse momento. Ter tranquilidade para sair às ruas, para viver tranquilamente com a sua família, para passear e para ter essa sensação, não muito mais que a sensação, essa segurança no seu dia a dia. Seja muito bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada para contar a sua jornada. Por favor, sua primeira fala e, de novo, te agradeço muito. Obrigado, Gilles, obrigado a toda a equipe. É uma satisfação estar aqui nesse dia tão especial e podemos bater um papo, conversar sobre ações, estratégias que nós desenvolvemos ao longo da carreira e agora efetivamente no governo Ratinho Júnior aqui, o que nós transformamos o Paraná. Eu digo que o Paraná é um modelo para o Brasil em qualquer área, seja educação, seja na questão de turismo, seja na questão de infraestrutura, mas também a nossa pasta aqui sobre segurança pública, nós fizemos uma transformação, uma revolução que beneficiou toda a sociedade paranaense. Obrigado pelo convite. Será fantástico esse bate-papo para a gente dar visibilidade. O programa vai para todo o país e para fora do país. Nós temos que mostrar essa visibilidade para que as pessoas conheçam o que está sendo feito aqui no Paraná. A gente, no início do nosso programa, a gente quebra a lâmpada, sabe, também. A gente começa diferente. Conhecer como é que era o Coronel Sanzon na sua infância, na sua adolescência. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Coronel, e secretário da Segurança Pública do Paraná. Como é que era na sua infância? Construiu o próprio brinquedo? Já era inovador? Já tinha esse cuidado com a segurança pública? Como foi essa infância? Já tinha ali um viés para chegar na tua jornada que você está hoje? Mas realmente foi um momento muito bacana. Eu sou de 1970, né, da onde que o Brasil conquistou o tricampeonato. Eu sou aqui de Curitiba mesmo, do bairro Bom Retiro, São Lourenço, e passei a minha infância, como toda a nossa geração, brincando nas ruas, né, subindo em árvore, fazendo diversas inovações com relação ao que nós fazíamos. Brincávamos muito de bets, brincávamos na rua com aquela bolinha. Bolita. Uhum. Então, foi uma infância que nós tivemos
muitas ações, né, com quem vivia no bairro. Então, era um momento diferente na época, né, a geração, e não tínhamos o telefone celular na época, então nós trabalhávamos muito com relação a isso, fazíamos materiais e brinquedos. Então, era um momento diferente. Então, sou de 1970, fiz o meu estudo aqui também em Curitiba, nos colégios aqui em Curitiba, e chegou um momento da minha vida que eu falei assim, chegou um momento de decisão, né, de encaminhamento, de dar destino ao nosso futuro. E tive muito essa questão de buscar em estar ajudando a sociedade, de estar realmente fazendo a diferença em prol da sociedade. E, como toda criança, viam os filmes policiais e me encantava muito por isso, de ver aqueles policiais prestando serviços, em cuidando e zelando da sociedade. E aquilo trouxe no coração daquela criança, adolescente, em poder também servir a população. E quando chegou perto da adolescência, conheci um amigo meu, que era o Celso até, que me mostrou que tinha, né, uma carreira na polícia e pôde fazer um comentário ali mais detalhado para mim, como que funcionava, que não tinha muita noção do que era ser policial e quais são as opções de carreira. E ali abriu um leque para mim de oportunidades e passei um ano inteiro estudando, que era na época o vestibular da Federal, super concorrido. Na época que em 1990, quando eu fiz o concurso, 89, quando eu fiz o concurso, de candidatos, eram mais de 30 por vaga, né? Então era uma concorrência muito alta, padrão, a gente comparava que era o vestibular da Federal, né, vestibular, e que ia para oficial da Polícia Militar. Então era similar à concorrência de direito, de medicina, e então assim era muito concorrido. Então passei um ano me dedicando aos estudos, que os estudos é o que dá o encaminhamento para toda pessoa. Então não podemos abrir mão dos estudos, a educação é fundamental para qualquer sociedade. E passei ali um tempo dedicando a esse objetivo que eu tinha e conseguimos êxitar passar no concurso, né? E aí entramos na Academia Policial Militar do Guatupê em 1990, ficamos lá por 3 anos, sendo forjado, para poder se preparar para ser um oficial da Polícia Militar. E passamos lá nesses 3 anos, e aí nós fomos já direto para uma missão que tornou, para mim, uma missão de coração. Tanto que eu consegui, ao final da minha carreira na Polícia Militar, finalizar também comandando o Batalhão de Fronteira. Então eu iniciei minha carreira na fronteira, lá em Foz do Iguaçu, em 1992, e aí retornei depois, em 2018, como comandante do batalhão. E ali, como comandante, nós iniciamos vários projetos pilotos em 2018 e que me deu essa oportunidade de trabalhar no Ministério da Justiça lá em 2019 e lá coordenei as fronteiras praticamente, fui o homem da fronteira no Brasil, no Ministério da Justiça, trazendo grandes resultados. Então, foi uma carreira que eu passei desde de fronteira, aqui no Paraná, trabalhei também no setor da Rony, né, nas nossas operações especiais aqui. Na época era a Companhia de Choque, hoje é o Batalhão de Rony, hoje tem o Batalhão do BOP. Então participamos, eu e o Coronel Hudson, na época nós éramos tenentes, né, participamos da Rony e tínhamos a história ali, né, que foi um grande aprendizado para nós na Rony. E aí a carreira nos dá diversos momentos. Então foi um momento de fronteira, um outro momento de operações especiais, e aí teve uma parte bacana da minha carreira que foi também trabalhar, né, com a formação, com o ensino da Polícia Militar. E comandei a Escola de Oficiais, até você citou ali, onde nós forjamos os nossos líderes, né, que é o comandante da Escola de Oficiais. Então passei lá quase 3 anos comandando a Escola de Oficiais, ali no Guatupê, e foi também muito importante que eu pude trabalhar e ajudar nesse desenvolvimento. Então, desde fronteira, operações especiais, ensino e também tecnologia, eu trabalhei nesse setor e nos deu aí a possibilidade de hoje estarmos como secretário de Segurança Pública. É uma honra que eu recebi esse convite do governador Ratinho Júnior, a própria indicação do Coronel Hudson, que está em outra missão agora, né, que ele praticamente ficou 3 anos aqui na frente da pasta, com grandes resultados e uns números expressivos. Hoje o Paraná, Gilles, 70% da população paranaense aprova as ações de segurança pública. Então, é um trabalho muito forte do governador Ratinho Júnior, né, que investiu muito na segurança pública. Só para você ter uma ideia, fazer um parênteses,
Quando nós iniciamos lá em 2018, aqui no governo do Paraná, nós tínhamos 2 bilhões de investimentos na segurança pública. Hoje, nós finalizamos com mais de 8 bilhões de reais. E isso você percebe na rua, com equipamento, com investimento, com fardamento. Então, hoje nós temos 5 instituições que eu falo na Secretaria de Segurança Pública, né, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros, que faz parte, né, da segurança pública, e nós estamos lá muito bem. Cada um na sua missão, um trabalho integrado, que nós fazemos ali semanalmente com as forças, e o Paraná está muito bem avaliado, mais de 70% no Paraná avalia os bons números de segurança pública. Então, passamos por diversas ações na polícia e, graças a Deus, estamos dando continuidade ao bom trabalho aqui desse governo Ratinho Júnior. Fantástico. O respeito à corporação, é isso que foi feito, né, nessa atual gestão, e isso é importante, né? Investir, porque a segurança pública, não só hoje mais do que nunca, né, secretário, ela é prioritário, ela é prioridade. Como que a pessoa vai ter tranquilidade para sair trabalhar, para ir jantar à noite, para passear com a família, se não tem segurança pública, né? As pessoas não podem mais ficar presas dentro de casa, né? Na verdade, ela tem que ter essa liberdade de sair e ir onde bem entender. Então, é importante ouvir, a gente vai explorar bastante as missões que você coordenou. Não sabia realmente dessa tua jornada na fronteira, então ouvi um pouquinho o que tu disse. Quando que a gente vai poder ter os nossos filhos, as crianças, 9 da noite, eventualmente, na frente de casa, conversando, brincando, fazendo o que será que a gente vai voltar a ter esse mundo? Nós estamos desenvolvendo muitas boas políticas públicas. E o que transforma isso para nós? O Paraná reduziu de 39% os homicídios comparado a 2018. Nós estamos focando em prioridades. E a gente sabe da sociedade, né, infelizmente, com relação aí, à impunidade, né, muitas vezes ocorre de um delinquente ser preso e é solto várias vezes. Então nós temos que ter uma série de reformas, eu digo a nível nacional, seja na questão de legislação, seja na questão de ser mais severo com relação ao cumprimento das penas. Mas o Paraná, como não tem essa atribuição, que é a nível nacional, nós estamos aqui adotando ações importantes. E aí nós focamos em prioridades. E daí a primeira ação que nós focamos lá é com relação ao crimes contra a vida. Então nós temos que manter isso como uma primeira chave importante de política pública. E nós criamos lá, na época do Coronel Hudson, criamos a Cidade Segura. Cidade Segura, o que é? Cidade Segura é uma operação permanente que nós fazemos em todo o Paraná. E aí, o que é importante? Nós acompanhamos lá aqui em Curitiba, toda semana nós temos uma sessão lá que chama CECAP, que é análise criminal, que nós estamos acompanhando todas as semanas os boletins de ocorrência em relação a homicídios, a roubos e a tráfico de drogas. Secretário, se me permite, peço perdão, eu me perdi no horário do primeiro bloco. Claro. Podemos retomar o segundo bloco? Claro. Que daí eu vejo que daí tu vai poder explorar e aprofundar esse tema. Tá bom. Tá bom? Desculpa. Imagina. A conversa tá boa, né? O tempo passa rápido. Vai dando corte. Não sai daí porque a nossa conversa só está começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Estamos recebendo o secretário Sanson aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Secretário, tu iniciou no final do último bloco
a questão das estratégias da cidade segura. Por favor, vamos retomar essa... Ótimo. Cidade Segura faz parte de um grande programa amplo da Secretaria de Segurança Pública, chama-se Missão Paraná. Nós demos o nome de Missão Paraná, que leva toda a estrutura da Secretaria para o interior. É a interiorização da Secretaria. Nós temos um lema lá, que é a segurança que ouve, age, entende e age. Então nós temos que estar não do gabinete aqui de Curitiba, falando sobre e avançando sobre ações de políticas públicas de segurança pública. Nós temos que estar em loco verificando isso. Então essa Missão Paraná dá essa ação ampla das ações que nós fazemos na semana que passamos lá. Geralmente passamos de segunda a sábado em regiões. Aconteceu agora a semana retrasada, ficamos em Londrina. Na Expo Ingá também ficamos a semana inteira lá em Maringá. E agora nós vamos ter agora, no mês de junho, agora, em Foz do Iguaçu, na costa oeste. O que nós fazemos lá? Diversas ações. Tanto a nível operacional, são 3 linhas que nós adotamos ali, 3 eixos estruturantes. Uma parte de operações, que todo dia nós aplicamos ações de operações com as 5 forças em atuações lá, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Científica, Penal e também Corpo de Bombeiros. A parte de bombeiros é mais para a Defesa Civil e também para a parte de incêndios, que agora nós estamos numa fase também que temos que ter muita atenção. As polícias com inteligência e integração com relação à Polícia Civil Militar têm mandados de prisão que são expedidos naquela semana e operações de saturação. A Polícia Penal tem a parte de monitoração. Nós temos diversos presos no Paraná que estão em regime semiaberto com tornozeleira, então existe essa monitoração da Polícia Penal, então é importante que ela esteja conosco, e também a parte de inteligência da penal é muito importante, e também a Polícia Científica com a parte de laudos, que é muito importante para dar consistência e verdade e ciência para nossas ações. Então, nós levamos toda a estrutura com essa parte de operações. Então, fazemos uma ação muito forte, muito extensiva naquela semana em toda a região, seja na cidade de Polo, no caso foi Londrina e toda a MEPAR ali, as ações dos municípios ao redor, né? Maringá também, então fazemos isso aí. Outro eixo muito importante que faz parte da Missão Paraná é a parte do alimento estratégico, a parte estratégica, e aí entra a parte da cidade segura. E o que foi o diferencial dessa gestão, Gilles? Por que está dando certo no Paraná? Por que nós reduzimos em 39%, quase 40% os homicídios em relação a 2018? Despencaram os números no Paraná. Isso é uma política pública de modelo, é um modelo Paraná para o Brasil. Porque nós vamos lá... resolve, né? Resolve, são vidas, é muito mais do que estatística, são vidas salvas. Então, lógico, são muitas ações que trabalham num conjunto completo. Mas a parte da segurança pública que nos cabe a nós comandar e coordenar, são ações que nós fazemos uma conversa lá com os delegados, com os coronéis e com os comandantes na região. Então, o que nós fazemos? Passamos a semana toda com todos os delegados e comandantes uma reunião estratégica para poder entender e ver quais são as motivações que levaram aqueles índices de homicídio naquela região. Então, você sabe que uma motivação um crime que acontece aqui em Curitiba é diferente do que acontece lá em Pato Branco, por exemplo, em Foz do Iguaçu ou em Maringá. São circunstâncias diferentes, são ações diferentes e motivações diferentes. Então nós temos que entender quais são as motivações para nós darmos o remédio correto para isso. Então vamos lá, nós temos uma apresentação que é feita para os delegados, com os coronéis. Então é mais uma conversa franca e de monitoramento desses números. Quando há um aumento de homicídio, nós já fazemos uma intervenção rápida ali para poder entender essa questão e fazer ações. E aí pedimos um plano de ação conjunto. Tanto que a apresentação que é feita no local é uma apresentação em conjunto, junto um delegado e um coronel. Então o coronel força a conversar com o delegado força a conversar com o coronel, porque ele tem informações que têm que ser trocadas, não pode ficar... A inteligência ficar numa ilha e ficar represada. Nós forçamos isso para que as instituições possam estar integrando, conversando, porque isso acontece aqui no governo Ratinho Júnior, de maneira muito... saímos do discurso de integração para uma ação prática de integração. E isso é uma ação prática. Fantástico. Então nós fazemos a apresentação, nos apresentado como é que está aquele município, daquela questão dos homicídios, do roubo e do tráfico de drogas. Então, nós mantemos isso na Missão Paraná. E o outro eixo que nós fazemos é a questão política, né? Que é uma conversa. Nós demos nome na época de audiência pública, depois mudamos para uma palestra, mas é uma conversa com os prefeitos, porque o prefeito está lá
é a autoridade que está à frente ali, mais próximo dos nossos cidadãos. Então, essa conversa com os prefeitos e com a Associação dos Municípios dos Prefeitos, ali que nós fazemos uma reunião estratégica, política, é importante para a gente prestar contas para os prefeitos. Então, nesse momento é muito importante que eu trago junto comigo os 5 comandantes das forças. Então, sempre nessa reunião com os prefeitos, está ali o secretário de Segurança Pública, junto com o delegado-geral da Polícia Civil, junto com o comandante-geral da Polícia Militar, junto com o diretor-geral da Polícia Penal, junto com o diretor-geral da Polícia Científica e com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Sempre estão, isso eu falei, a única coisa que eu peço para os comandantes gerais é que nesse dia estejam comigo. Então, um momento importante que nós levamos a secretaria, e aí complementando essas ações, eu levo nosso programa muito efetivo da Mulher Segura, que essa é a parte preventiva em relação aí ao combate ao feminicídio, que também são números expressivos. Nós reduzimos 20% o feminicídio em 2025, né, que é algo que estava uma epidemia no país em relação a esse absurdo que é a violência contra a mulher, e nós colocamos aqui o dedo na ferida, Gilles, para poder enfrentar esse problema. Então, fazemos palestras em diversas ações cooperativas, em associações, que nós conversamos com os homens e com as mulheres. E temos, nesse momento da Mulher Segura, um bate-papo com os homens, que é uma conversa, é um papo de homem para homem, que daí a gente vai trabalhar essa questão, e aí trazemos o princípio bíblico, né, da questão do homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela, né, se doando por ela. Então nós pegamos esse princípio bíblico para trazer para esse homem, que ele tem que, não pode nem com uma, como de brinca, né, nem com uma rosa, né, chegar perto da mulher para fazer qualquer violência. Ele tem que defender aquela companheira, aquela namorada, aquela esposa, e é isso que tem dado certo. Nós reduzimos 20% do feminicídio. Então tem a palestra Mulher Segura, tem a palestra sobre drogas, tem a palestra dos consegues, tem a palestra da Patrulha Rural Comunitária, e agora nós inovamos agora com mais 3 palestras. Olha que interessante nessa Missão Paraná. Foi agora em Londrina e Maringá. Nós fizemos uma palestra em especial com ação ao trânsito. Mata muito o trânsito, infelizmente. Muito, né? Nós temos que também encarar isso, é um problema. Seja o telefone, que o pessoal fica se distraindo, dirigindo com o telefone, seja a questão de bebida alcoólica, não pode. Se for dirigir, não beba. Então, assim, nós temos vários casos tristes nessa cena. Então, nós estamos trabalhando agora com essa questão de preventivo, com relação a palestras na região e também a parte com crianças e adolescentes. Então, isso foi muito importante. Outra novidade, nós trouxemos a parte do Corpo de Bombeiros. O governo Ratinho Júnior aqui fez uma inovação aqui no Paraná. E foi algo que, para o empresariado, para o empreendedor, foi algo fantástico. Porque para você abrir uma empresa, para você abrir um empreendimento, tinha uma série de normas e burocracia que amarrava. E a questão do Corpo de Bombeiros, a parte de alvará e licença, também tinha uma série de amarras e dificuldades e punições, né, e taxas excessivas. Foi feito todo um estudo no governo e nós desburocratizamos isso. Fantástico. E a parte do bombeiro, eu participei dessa palestra lá em Maringá, foi algo fantástico, que a proposta, né, do Bombeiros não é prejudicar o empreendedor, é sim facilitar, dando prazo para ele, para poder adequar. Tem 3 níveis ali que nós aprendemos ali com relação à estrutura do empresário, pequenas lojas, médias e grandes empresas. Então cada um tem o seu nível de segurança, que tem lá. Não podemos, uma realidade diferente, né? Não podemos abrir da segurança, né? Lógico, mas facilitou muito mais a questão de fazer os TACs, o termo de ajuste de conduta, prazos, sem parte punitiva. Então levamos a palestra, que foi algo importante para que a Associação de Bares e Restaurantes, para que a Associação do Comercial do Paraná, para que os engenheiros pudessem saber dessas normatizações que foram atualizadas com relação ao Corpo de Bombeiros. Então, é algo importante que trouxemos essa palestra. E a última palestra foi a questão da Defesa Civil. Isso é algo também que nos está dando um alerta. Todos sabem da questão que tem a previsão aí do El Ninho para agora, no segundo semestre, e nós já estamos levando o Coronel Fernando, o Coronel Ivan e toda a estrutura da Defesa Civil para essa Missão Paraná. E nós levamos essas duas, junto com os prefeitos, para que a gente possa ter ações preventivas em relação ao que pode acontecer no segundo semestre. Então foi algo muito importante. Lá nós saímos daquela questão da desinformação, que acontece muitas vezes em alguns canais da internet, e lá estamos falando com especialistas que sabem o que está acontecendo. Então é passado lá as questões, as previsões que estão previr com relação ao El Ninho, agora em 2026,
e ações que as prefeituras podem adotar. E também os recursos que estão disponíveis pela Defesa Civil para os municípios. Então, são ações efetivas que estamos fazendo. E a Cidade Segura, então, fechando aqui, Gilles, é a cereja do bolo. Porque falar em homicídio para nós é muito importante. Redução de quase 40% em relação a 2018. Isso são ações efetivas que nós cobramos dos nossos comandantes. E a cada 15 dias, Gilles, eu estou percorrendo todo o Paraná, estou indo agora para Foz do Iguaçu, vindo de Londrina, para que a gente possa estar acompanhando esses números com relação ao homicídio. Fantástico, importantíssimo, realmente, a informação que o secretário traz sobre a Cidade Segura, com várias verticais, que a gente no terceiro bloco vai explorar mais. Quero pedir sobre alguns em específico, mas rapidamente para fechar esse bloco. Ele falou de planejamento, ele falou de ir ao Gemba, o japonês fala de ir ao Gemba. Ele falou com a equipe dele, com todas as forças em cada região do Paraná. E lá onde as coisas acontecem. O Gemba, no japonês, é onde as coisas acontecem. Não dá para ficar no gabinete. Então, muito, muito bom isso, muito importante. Essa integração das forças. Vamos lá, cada um tem o seu olhar para o problema. Somado a esse mosaico de olhares, está aí o resultado que ele falou, redução de 40%. Fantástico, secretário. A gente está finalizando esse bloco. Vamos aprofundar em alguns temas no segundo bloco, mas de toda maneira, só temos que dar os parabéns, eu enquanto paranaense, a ti, né, hoje como secretário, o Coronel Hudson, que teve até recentemente, e ao governador Ratinho Júnior. É um modelo de segurança pública que pode levar para todo o Brasil, né? Muito bom. Já já a gente volta com mais insights, histórias inspiradoras, cases de sucesso na área de segurança pública que pode acender muitas luzes na sua cabeça. E também, para que você conheça essas estratégias da segurança pública aqui no Paraná. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. Estamos retornando ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo o secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Sanson. Uma alegria ter você aqui. Trouxe informações importantíssimas no último bloco. Queria aprofundar alguns deles. Essa questão de alguns números que tu possa trazer sobre a questão do feminicídio. Importante essas ações da Secretaria de Segurança Pública aqui, que reduziu já os números de uma forma muito importante. Se puder falar um pouquinho de algumas estratégicas. Não sei como é que está a questão lá do que eu vi há algum tempo, o botão pânico, ou seja, como que a mulher aciona, né, a segurança pública. A questão das crianças, né? A gente tem visto cada coisa, sabe, que de embrulhar o estômago, muito difícil em relação a essa questão também, né, do cuidado que o governo, que o Estado tem que ter em relação às crianças. E a questão também desse grande programa de segurança pública, né, e Olho Vivo. Então, por favor, secretário. Maravilha. Algo importante que a gente agora acabou de ser contratado, Gilles, agora em 2025, no segundo semestre agora, que vai ajudar muito agora, e nós estamos no projeto piloto, na fase inicial ainda, que é a monitoração eletrônica simultânea. Isso foi adquirido agora, né, pela Secretaria de Segurança Pública, é mais uma ferramenta para ajudar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e às Forças de Segurança para a gente poder reduzir o feminicídio. Como é que funciona? Nós temos o ciclo de violência contra a mulher. Então temos níveis, né, desse ciclo. E nós temos que abordar, né, com cada ação uma vacina. Então nós temos na Polícia Militar, antigamente tinha o botão do pânico. E o botão do pânico apresentou algumas inconsistências e nós tivemos que fazer umas correções. Foi feito isso. E nós agora temos o botão Salve Maria, que é a própria a mulher, ela pode, através de uma medida protetiva de urgência, ela pode baixar esse aplicativo no próprio telefone dela e ela vai ter muitas ferramentas que podem ser prontamente acionadas pela Polícia Militar lá. Então a Polícia Militar tem hoje condições de, com essa mulher que vai baixar esse aplicativo, o Salve Maria, ela, inclusive o aplicativo foi muito bem feito, muito fácil de interagir. Então, tem uma equipe 24 horas lá que pode atender essa mulher em casos de emergência. Agora, isso é a questão da violência, mas numa questão de feminicídio, que daí é o ápice da violência, que é inaceitável, né? Homens fazendo isso, e nós vamos combater isso a todo o tempo. E o Paraná reduziu muito bem, como nós falamos, já 20% em 2025. Nós temos agora essa ferramenta, chama-se monitoração simultânea eletrônica. E o que é isso? Isso aí agora é uma tecnologia de ponta, né, que nós temos aqui no Paraná, que faz com que o agressor que tenha a tornozeleira eletrônica, ele
Se a mulher foi ameaçada, ela vai fazer o boletim de ocorrência e vai buscar o Poder Judiciário e o juiz vai autorizar esse mandado de monitoração para aquela mulher que está em níveis elevados com relação àquele agressor. Então, neste caso, o juiz vai poder autorizar essa monitoração eletrônica. Como é que acontece? Assim que for expedido esse mandado, a vítima, a ofendida, ela vai receber um telefone celular, que é só para isso o telefone, mais nada. Então ela recebe um outro telefone, não é o dela particular, ela recebe um telefone nosso para que ela possa acompanhar a distância que vai ficar o agressor. E nós temos duas distâncias ali. Nós temos a distância de um raio de advertência e uma área de exclusão. Então, quando esse agressor, que tem uma tornozeleira, se aproxima dessa mulher do telefone, por isso que a mulher tem que estar sempre com o telefone com ela. Então, aonde ela estiver, na casa, no shopping, no posto, aonde for, se esse agressor, que é um nível de, como disse, de possível feminicídio, né? Por isso que o juiz vai autorizar nesse caso. Essa mulher, ele chegou perto dessa mulher, esse raio de 1 quilômetro que é feito, nós fizemos uma instrução normativa em relação com o judiciário, ele chegou perto desse raio, as forças que estão lá aqui em Curitiba, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vão identificar, vai dar um alerta no sistema e esse agressor vai ser avisado com a vibração na tornozeleira e também com mensagens de texto. Fala assim, ó, você está entrando numa área que não pode entrar, que é a área de advertência. A própria mulher também é avisada. Falei, ó, o agressor ele entrou numa área de advertência, é avisado. Então as forças são avisadas e ele também. Se o agressor persistir em avançar, existe uma área de exclusão, que é 500 metros. Aí sim, ele entrou, ele passou a barra de advertência, a área de advertência rompeu e foi para a exclusão, aí as forças são acionadas. Nós temos prioridade, tanto a Polícia Penal como a Polícia Militar, e entra como a primeira a ocorrência no Copom, para que uma viatura mais próxima possa ir dar atendimento àquela mulher. E a mulher, abre-se um link para aquela mulher, como se fosse aquele aplicativo do Uber, né? Que ela consegue ver no mapa o agressor chegando e onde ela está. Então ela pode fazer uma defesa, ela pode fazer uma fuga. Então ela acompanha onde ele está vindo. Acompanha e foge, vai buscar uma fuga. Então perceba, são duas ações. Ela vai ter condições de se buscar um abrigo, um lugar seguro, e que ela pode acompanhar aqui em tempo real. Então ela não vai ser vítima de feminicídio. E assim mesmo vai estar uma força deslocando para poder contenção a esse agressor. Então é uma ferramenta que nós compramos agora, assinamos no dia 15 de setembro de 2025, e nós estamos já em Curitiba, Foz do Iguaçu e também em São José dos Pinhais. Então estamos, lógico, é o início, estamos fazendo alguns testes, tá? Os casos que nós estamos tendo é muito bom e estamos avançando. Então é um ponto importante com relação à tecnologia. Se me permite sobre esse, antes de a gente avançar, muito bom. E aqui uma reflexão / provocação no bom sentido, secretário. Tu sabe que eu sou da área de tecnologia, sou engenheiro. E o Quebrando a Lâmpada, ele traz está muito legal, porque eu sei em vários momentos ao longo dos blocos, tu falou de inovação, tu falou de tecnologia, e tem todo um comportamento empreendedor, que é a temática do nosso programa. Então está muito legal o bate-papo. A questão da tornozeleira. Eu já vi que tem alguma coisa no mundo aí, tu sabe qual é o sistema de inovação, empresas, startups no Paraná é muito forte. Forte. Essa tornozeleira, se já existe, se tem estudos, ele avançou nessa área do 500 metros lá, já nessa área que teria como, nessa tornozeleira, remotamente, por exemplo, dar aquele, vamos chamar assim, aquele choque que derrube ele, o que via tornozeleira, ou seja, de uma maneira, tem alguma, eu sei que talvez seja meio, ainda não tenha, mas você pensou nisso? Remotamente você bloquear ele através que fosse um choque, né, via tornozeleira? Essa é a primeira questão. E a segunda, falando de tecnologia, né? A mulher, vamos supor que por uma razão, né, houve uma situação, a viatura não conseguiu chegar, ele chegou perto dela. E daqui a pouco, e daí já vai tirando o celular e tal, daqui a pouco esse celular ter em algo mais escondido, enfim, um chip, um relógio. Puder falar das duas questões? Ótimo. Provocando você, o secretário. É muito bom. Muito boa a tua intervenção e tua pergunta. Na questão dessa primeira pergunta sua, aí nós temos que ver, nós temos hoje já, ele vibra, né? Então ele é avisado para as vibrações
Até porque se a gente for avançar em alguma questão, na questão de choque, tem a questão de direitos humanos. Perfeito. Então nós temos que ter algumas coisas... Direitos humanos dos bandidos, né? Temos que ter essa questão que a gente vai ter que ver essa questão. Mas existe já, ele vibra para poder avisar tanto a tornozeleira, porque daí ele vai estar sabendo que não pode entrar numa área, que foi previamente estabelecido pelo Poder Judiciário, e também, como diz, a ofendida vai ter essa condição. A segunda pergunta, qual que era mesmo? A questão que hoje é o celular que ela tem, né? Ah, sim, o relógio, né? Talvez de Relógio. uma forma mais... que fique mais sutil, enfim. Nós fizemos Pulseira, enfim. já um teste na Operação Verão passado. Então fizemos essa prova de conceito. Ainda não temos uma tecnologia que venha ao encontro. O que nós pensamos no relógio? Pensamos para fazer... Lembra da Operação Verão que tem lá a pulseirinha para criança que desaparece? Sim. Nós temos muitos casos de crianças, inclusive idosos, que na Operação Verão, que vai toda, né, para o litoral paranaense e também na costa noroeste e oeste, que nós temos praias lindas lá, né, no nosso litoral. O Paraná é uma maravilha, né, de turismo, né? Fantástico. Você pode ir para o litoral, você pode ir para a costa oeste, as praias lá do Lago do Itaipu, como também... Tá na frente de Miami. Rio Paranapanema, é maravilha, né? O que está sendo feito lá no Porto São José, com resorts maravilhosos, aquele Rio Paraná cristalino, então é algo fantástico. Paraná é abençoado. Abençoado. Então nós pensamos em um aplicativo, em vez de aquela pulseirinha que tem lá o contato do pai, do responsável, de ter um relógio. Então fizemos uma primeira prova de conceito, ainda tem que fazer alguns ajustes tecnológicos. Aquela empresa que foi feito os testes ainda teve que fazer algumas correções. Estamos pensando agora para a próxima Operação Verão de trazer um relógio que possa, certamente, o pai conectar com o telefone do pai para poder fazer, seria muito mais fácil para não perder essa criança ou esse idoso, né? Então são inovações... Já referenci o filho. Já referenci o filho. Muito bom. Então é algo importante que a gente está pensando aí nesse futuro próximo. Muito bom, muito bom. Programa Olho Vivo, quer dizer, como é que está isso, em que fase? É importante esse padrão de qualidade na segurança pública do Paraná. Eu não tenho os números, né? Você pode nos trazer se for possível. O Paraná é um dos estados mais seguros do Brasil, eu acredito. O Olho Vivo é uma ferramenta tecnológica que a gente tem visto quais são os benefícios e a evolução que tem trazido para as forças de segurança. Nós iniciamos agora um projeto inicial são 1.500 câmeras que nós atuamos em todo o Paraná. Então, além da parte de leitura de placas, que é o LPR, dos carros, ele também tem a parte de reconhecimento facial. A parte de reconhecimento facial, nós só trabalhamos com os Banco Nacional de Mandados de Prisões. Então, é aqui o que é fonte aberta, né? Nós não invadimos toda a questão da LGPD, nós temos que tomar um cuidado em relação a isso. Perfeito. Nós não entramos nessa área. Nós só pegamos o Banco Nacional de Medidas de Mandado de Prisão e com aquilo que já está ao público, ele tem já a foto daquele procurado. Então, a própria câmera que nós temos hoje no Paraná faz realmente essa leitura, e se tiver uma pessoa com mandado de prisão em aberto, ele é identificado e gera um alerta para as forças. A questão das placas também tem sido importante porque, além da parte da câmera ser muito boa, ela também tem uma IA, uma inteligência artificial, que ela dá a possível rota daquele carro numa fuga, por exemplo, das forças de segurança. Então, nós temos hoje números em comparação a outros aplicativos do Brasil, por exemplo, Smart Sampa, que é famoso, né, em São Paulo, e temos outros lá também em outros estados. A efetividade do Olho Vivo em comparação ao Smart Sampa é 5 vezes maior em relação a prisões com relação ao Smart Sampa. Porque nós temos hoje uma ação integrada, tanto aqui com as prefeituras, com as forças de segurança. Então, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil têm feito diversas prisões, porque o Olho Vivo é uma ferramenta importante para que a gente possa auxiliar e ter uma assertividade, uma abordagem direcionada para aquela pessoa que está transgredindo a lei no Estado. Então, nós estamos usando essa ferramenta, estamos analisando todos esses números, nós temos vários cases de sucesso, várias vítimas que conseguimos resgatar toda essa questão graças à ação tecnológica do Olho Vivo. Muito bom, muito bom. Eu aqui tenho muitos colegas lá em São Paulo, a gente está finalizando mais um bloco, secretário.
vamos ter que agendar mais uma aí na sequência, porque é Com muito certeza. assunto importante para a população do Paraná e do Brasil. Eu provoquei os colegas lá de São Paulo, que estão no governo, falei, vocês são mão de marketing, na brincadeira com eles, né? Eu estive como secretário de inovação de Pato Branco, fizemos o Pato 360, uma oportunidade dessa que eu quero te apresentar. Identificação de placas, identificação de faces, né? Lá era o Benjamin, junto com a Polícia Militar, que daí tem um CCO lá bem interessante. Uma época teve um homicídio lá do Marmita, graças a essas câmeras, que na época eram 250, que ele foi capturado, porque daí todo dinâmico, ela vai seguindo, enfim. Pato 360 e o Programa de Segurança Pública do Paraná. E eu brincava com o pessoal de São Paulo, os nossos indicadores são melhores que o de São Paulo, tá? Nós temos que melhorar o nosso marketing. Mas enfim, estamos finalizando esse bloco. Obrigado por essas informações. A gente vai retornar em seguida para falar de futuro, falar de alguma novidade que vocês possam nos contar aqui no Quebrando a Lâmpada e a gente finalizar com chave de ouro essa belíssima entrevista, ok? Fica por aí para o nosso próximo e último bloco. O Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta ao último bloco, infelizmente, do Quebrando a Lâmpada, nessa conversa inspiradora, esclarecedora com o secretário Sanson. Agora a gente vai falar, né, dos números gigantescos dos investimentos feitos na segurança pública, na infraestrutura, tu falou um pouquinho já, né, na capacitação, né, nos uniformes, enfim, até hoje. E o que vem pela frente ainda, secretário, por favor? Hoje ele já passou tão rápido assim, o último bloco já, Olha né? só. Como passa rápido aqui. Mas já Conversa vamos boa. agendar a próxima aí já logo. Tem muito logo. assunto para a gente conversar aqui, para bater um papo e esclarecer a nossos telespectadores, né, da Rede TV. E certamente o que nós vivenciamos nesse governo, eu posso dizer de coração, porque eu estou há 36 anos nas Forças de Segurança e agora estou como secretário, eu vi a transformação que aconteceu no Paraná. Gilles, nós tivemos um investimento recorde no Paraná, agora 338 milhões de reais numa só entrega. Isso foi algo, um colírio para os nossos olhos. Porque eu vou te confessar aqui, Gilles, antes do governo Ratinho Júnior, o nosso modelo de segurança pública era ficar vendo aqueles filmes americanos e olhando aqueles policiais lá com equipamentos de primeiro mundo, com fuzil de primeiro mundo, com capacete nível 3A, com OVNs, óculos de visão noturna, com termais. A gente ficava assim, gente, né? Era o americano, é o europeu, a força israelense. E nós ficávamos assim, olhando assim, quando é que vai chegar aqui no Brasil isso? E o governador Ratinho Júnior priorizou isso. Então, como eu falei, nós iniciamos com 2 bilhões, hoje estamos com 8 bilhões e nós conseguimos fazer um investimento gigantesco. Só para ter uma ideia, nós contratamos agora 7 blindados. Por que o blindado é importante, blindado? O blindado é uma demonstração de força com relação às tomadas de cidades, com o crime organizado que vem em pequenas cidades fazer aquelas tomadas que eles fazem e hoje não tem mais no Paraná, porque nós conseguimos erradicar isso. O crime organizado aqui não tem vez. Então, nós compramos 2 blindados para a Polícia Civil, compramos 4 blindados para a Polícia Militar e compramos 1 blindado para a Polícia Penal. Então, nós temos tanto a nível de penitenciária, que tinha, né, arrebatamento de presos anteriormente, em anos passados, nós temos agora um blindado que está lá com a Polícia Penal dentro de uma penitenciária que, em caso de arrebatamento ou de força externa com relação à parte dos presos, nós temos um blindado para isso. E a Polícia Militar tem 4 blindados, são 24 milhões de investimento. Nós compramos agora a sede do BOP, a sede do BOP, Gilles, 50 milhões de reais. Nós temos 2 estruturas no Paraná que são referência para o Brasil. Posso falar de cadeira. Batendo de fronteira, nós estamos hoje no Brasil, e eu comandei a fronteira do país, lá em Brasília, e visitei toda a fronteira do país.
nós temos uma estrutura de fronteira de batalhão lá em Guaíra invejável, né? Tanto que os cursos que é feito no Brasil é feito na fronteira, lá em Guaíra. E agora o governador inaugurou agora o BOP, que é uma sede de quase 50 milhões de reais, que foi uma estrutura fantástica para treinamento, para capacitação das nossas tropas especiais. Tanto que certamente o Paraná vai ser também uma sede de cursos e seminários e simpósios aqui em Curitiba. Então, seja com helicópteros, nós temos hoje mais de 18 aeronaves, nós tínhamos só 2 aeronaves quando o governador Ratinho Júnior iniciou o governo do Paraná, e eram dois helicópteros, esquilos, que tinham que revezar, nós tínhamos que dividir aquela missão do helicóptero com as forças e com o setor executivo, né, com autoridades. Então não tinha um helicóptero, uma asa rotativa para poder atuar para as forças. Então a gente ficava atuando assim em pequenos momentos quando tinha alguma chance. E para poder usar, eu sei porque eu participava, eu era policial até, estava na tropa até pouco tempo atrás, para poder usar era difícil, tinha que estar lá em cima, lá, só com o governador do estado, e assim mesmo era difícil. Hoje não, hoje nós temos mais de 18, seja asas fixas e asa rotativa, mais de 18 aeronaves, estão espalhados em todo o Paraná. Nós temos aqui o Comave, aqui em Curitiba, temos da Polícia Civil, o GOA, nós temos a base do Falcão, que é um projeto fantástico nosso, lá em Cascavel, lá em Umuarama agora, inauguramos agora uma base em Umuarama, que é bem no noroeste do estado ali, que é importante para combater o crime organizado, que trazendo produtos ilícitos do Paraguai, que usa aquela rota ali no noroeste do Paraná. Temos ali o Falcão em Cascavel, temos em Umuarama e temos em Londrina. Então, são ações efetivas, né, que a gente colocou na prática. Não tem discurso aqui. São ações em apoio aéreo, com imagens termais. Então, o helicóptero usando à noite. E agora nós estamos adquirindo o nosso último investimento, que vamos, se Deus quiser, vai dar certo, é um biturbina, que é um 145. Esse helicóptero vai ser a nossa cereja do bolo, porque ele pode voar em qualquer condição climática, né? O helicóptero tem umas restrições em relação ao climático, e esse biturbina ele vai dar a possibilidade de estar voando em condições extremas climáticas, e também muito maior o helicóptero para poder transporte de órgãos, para fazer resgate de pessoas, enfim, multimissões para atuar. Então nós tivemos agora a entrega de 338 milhões de reais, que foi feita agora em Curitiba, seja viaturas, seja blindados, seja fuzil. De fuzil, Britides, todo policial hoje tem 3 tipos de fuzis hoje, no mínimo. Fuzil israelense, da República Tcheca, e agora compramos o fuzil americano. Então, o que tem de melhor no mundo hoje, um policial do Paraná aqui, da fronteira ou da capital, ele tem tanto um fuzil, como uma pistola, como equipamento, como o OVN, que é a visão noturna, como termal, como helicóptero, com apoio do helicóptero, como blindado. Então é um modelo Paraná que efetivamente valoriza o nosso policial, nossa força de segurança, e aqui criminoso não tem vez. Fantástico, é muito bom ouvir isso. Tenho certeza que vocês, só de ouvir essas informações do secretário Sanson, ficam tranquilos. Depoimento meu, vou muito para o litoral, circulo o Paraná todo. Aonde eu vou, pegando o caso do litoral, tá lá, tu tá tranquilo, o helicóptero, a polícia militar circulando, tu anda com tranquilidade. Lá no Paraná, tu pode tirar o celular do bolso e fazer uma ligação, uma selfie, uma foto, uma live. Nós temos relatos no Operação Verão agora, desse ano, turistas que vieram de outros estados e ficaram encantados com a segurança do nosso litoral, que acontece aqui na Operação Verão. Então é algo fantástico. É algo fantástico. Eu costumo brincar, mandei uma mensagem esses dias, né, marquei o governador Ratinho Júnior, eu vi que ele curtiu, falei, aqui é melhor que a nossa Miami, pegando o nosso litoral, é melhor que a Miami. A nossa Miami paranaense brasileira é melhor, porque a segurança pública é o farol do desenvolvimento social e econômico. Se tem segurança pública, o restante fica mais fácil, né, coronel? E eu queria dizer mais uma coisa, né? Muitas situações que a gente vê na gestão pública é a narrativa para depois não vir a acabativa e nem a entrega concreta. O Paraná é diferente, trazendo os exemplos que o secretário trouxe. Primeiro tem a entrega concreta, a ação efetivada, depois vem a narrativa. Essa narrativa eu sou a favor. 70% da população paranaense aprova a segurança pública no Paraná. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo e não podemos temos que dar continuidade a esse modelo Paraná.
não podemos pegar aqui aventureiros ou pessoas teóricas que vêm aqui tratar a segurança pública como se fosse um modelo para eles. Nós temos ações efetivas aqui, estamos no caminho certo, graças ao investimento do governador Ratinho Júnior e essas ações efetivas aqui na segurança pública. Só temos a agradecer o estímulo à Secretaria de Inovação. Fizemos algumas iniciativas junto, lá no Guatupê, inclusive, de levar a internet para todo lugar, porque a internet é importante para daí fortalecer a segurança pública. Só tem aqui em nome, tenho certeza, da maioria dos paranaenses e dos brasileiros. E dos nossos amigos lá de Colômbia, Marrocos, que devem estar impressionados com o Paraná. Agradecer à liderança do governador Ratinho Júnior, ao coronel Hudson e a você, secretário, se me permite chamar de você, claro, secretário Sanson, por essa bela liderança. Quero trazer um tema polêmico aqui. Aqui no Quebrando a Lâmpada também a gente tem que fazer temas polêmicos. Né? E fica bem à vontade em responder. Quando que vai acabar com essa história de audiência de custódia? Primeiro ponto, que prende o bandido no lado. Meu filho foi assaltado esses dias. Né? Levaram o celular dele. Não é pelo celular, é pelo momento da insegurança. Segundo ponto, né? Comando Vermelho e PCC são terroristas, né? Não são só criminosos, né? São. A audiência de custódia foi uma ferramenta que foi iniciada pelo Conselho Nacional de Justiça, já há muito tempo atrás, né? Com trazer toda uma questão aí para os detentos. E, infelizmente, nós percebemos em muitos casos, não são todos, importante destacar, e importante falar que o Poder Judiciário é um grande parceiro da segurança pública, tem atuado conosco, mas em alguns momentos tivemos algumas distorções em relação a isso. Então, vemos casos de detentos que o juiz está mais preocupado com o detido e com as narrativas e com as mentiras que ele fala para poder sair da prisão e inventando narrativas e mentiras. Então, do que com a vítima, né? É uma vítima. Do que com a vítima que é uma pena isso, né? Nós temos que... por isso que nós temos que agora, em 2026, né, temos aí mais um processo eleitoral, nossa democracia está pujante, é importante que nós tenhamos consciência e votar em candidatos que venham trazer propostas para poder endurecer o crime. Nós temos que focar na vítima, na sociedade do bem. Sim. Com relação ao detido, ele sabe o que é de errado, nós temos que cumprir a lei e com rigor. Então nós temos, e não mais do que isso, é cumprir a lei e a lei com rigor. Então nós aqui não passamos a mão na cabeça e nós temos aqui no Paraná mais de 40 mil presos que estão em regime fechado, fora os que estão em regime semiaberto. Então é um recado duro que nós fazemos aqui no Paraná. Então nós vamos estar continuando assim firme em relação a esse propósito. Muito obrigado, coronel. A gente está finalizando, né, esse bate-papo, essa prosa super inteligente. Obrigado pelos dados, pelas informações. E Paraná é uma bolha de segurança. Bandido que quer aprontar não vem aqui no Paraná. Aqui a coisa é séria e esse modelo tem que ir para todo o Brasil. Eu queria só reforçar o que o secretário falou. Nós temos que votar. E não é porque é obrigado. Tem que votar porque a gente tem que mudar, melhorar o nosso país. Nosso país é pujante. Nosso país tem gente séria, sangue bom, gente competente, muita gente boa na área de tecnologia, na área de gestão da segurança, assim como é o secretário Sanson. Então, é importante pensar com muita calma e votar corretamente nesse ano. Secretário, sua mensagem final, e só tenho te agradecer. Como que as pessoas seguem a segurança pública, a secretaria, como que seguem o secretário? Muito obrigado pelo convite, à Rede TV, a você, Gilles, já que nós estivemos juntos lá em Rio Bonito do Iguaçu no passado, né, trabalhando em prol da sociedade paranaense, e estou aqui à disposição, nós estamos aqui vizinho aqui, né, aqui em Curitiba, para receber uma visita sua lá no nosso gabinete e também acompanhar a gente nas nossas missões Paraná. Nós teremos agora em Foz do Iguaçu, né, no dia 22 a 25 lá em Foz do Iguaçu, nós vamos ter o Sulmasp. Só para fechar que é importante, foi criado pelo Coronel Hudson esse consórcio da segurança pública. São os 3 estados do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nós vamos estar reunidos lá agora em Foz do Iguaçu para um debate muito profissional, muito técnico, com relação a todos os comandantes gerais das 5 forças e os secretários de segurança pública trabalhando temas com relação à falsificação de bebidas. Vamos estar falando sobre grupos de trabalho especializados com relação a criar projetos de lei para poder ajudar os nossos deputados federais. Então são instrumentos que vamos ter agora lá em Foz do Iguaçu, que vai ser muito importante. Convido você a participar conosco dessa missão Paraná. E muito obrigado pelo convite. Nós temos lá o site segurança.pr.gov.br para que quem quer mais informações, os nossos dados estão aí. Então muito obrigado e um bom dia a todos. Secretário, muito obrigado. Obrigado.
Merci beaucoup, monsieur. Muito obrigado. Obrigado. E conte com o Quebrando a Lâmpada, conte com a Rede TV Paraná para a gente participar desses eventos, dar essa visibilidade, compartilhar essas informações, esses números para todo o Paraná, que é importante que cada paranaense conheça, e para todo o Brasil. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado, Coronel Saulo de Tarso Sanson Silva, e a você, que nos acompanhou até aqui. Esse programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o Grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Agradecemos também a Unuviale Imóveis e Design, por deixar esse nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas, mentes brilhantes e entrevistas fantásticas e inspiradoras, como foi a de hoje com o secretário Sanson. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar e se inscrever no nosso canal do YouTube e Spotify. Até o próximo episódio, continue pensando fora da caixa, quebre as suas lâmpadas, transforme as suas ideias em ações concretas e seja muito, muito feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.